Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos a mais uma mais um entendimento. Na verdade, esse entendimento é o seguinte: eu vou responder o que o irmão colocou aqui na lista de transmissão e com autorização dele, mas eu não vou falar o nome dele. Foi assim: um dito pastor, um dito pregador, ele questionou esse irmão que está na lista de transmissão no WhatsApp. No final eu vou deixar o número se você quiser da lista de transmissão do WhatsApp. Se você quiser conversar com a gente, é só você entrar. Então, na lista de transmissão que nós temos no WhatsApp, um, um dito pastor perguntou para ele alguns versículos. Falou assim, ó: se você preterista, a ideia deles, esse negócio de preterismo para mim isso é babaquice. Se você preterista explicar as passagens abaixo, crerei na sua falácia. Veja o que esse camarada perguntou para esse nosso irmão. Aí ele coloca assim, ó. Aí ele, mande por escrito, aguardo. Não. Aí eu falei pro nosso irmão aqui, que eu não vou falar o nome, eu não vou mandar por escrito não, nós já vamos fazer logo um vídeo. Faz um vídeo logo. Aí se o irmão quiser, ele passa para esse dito pregador aí. Esse dito pregador, a primeira coisa que eu já deixo avisado ele é que o título que ele tem, se é que ele tem algum título de pastor, de bispo, de apóstolo, esses títulos eles duraram até a vinda do perfeito, que foi no ano 70, quando o perfeito voltou e julgou o povo de Israel em Jerusalém no ano 70. E os títulos dele estão lá em Efésios a partir do versículo 7 diante. Os dons, lá no versículo 10 e 11, fala dos títulos de pastor, de reverendo, esse negócio aí. Não existe mais. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Então eu vou passar aqui, eu vou fazer o vídeo exclusivamente para ele. Se ele quiser, já vou deixar bem dito aqui, se esse nosso irmão passar para esse dito pregador aí, quiser assistir o vídeo, bem. Se não quiser, bem também. E outra coisa, se caso você estiver assistindo esse vídeo, você, o pregador, se você quiser acreditar no que está escrito, não no que eu estou falando, se você quiser acreditar no que está escrito, bem, se você não quiser, bem também. O seu espírito e o meu, nós somos irmãos. Na nossa carne, não, mas no espírito nós somos irmãos. E o pai do nosso espírito é um só, que é o criador de todas as coisas, é Elohim, que habita no espírito de todas as pessoas. Tá? Se esse vídeo chegou até você, você não tem obrigação nenhuma de acreditar. Nenhuma. E eu acredito que um vídeo ele é melhor do que escrever. Porque afinal de contas, vocês, religiosos, vocês não acreditam nos escritos. Vocês ficam futurizando coisas que já aconteceram. Vocês não acreditam nas palavras que Jesus mesmo disse. Que nem ó, o primeiro versículo e capítulo e versículo que você pergunta aqui, pedindo para que o nosso irmão, eu não vou falar o nome, que se explicasse esse por escrito, você iria acreditar no preterismo, como você diz. Esse primeiro versículo, capítulo e versículo, já desmonta todas as suas dúvidas, meu irmão. Já desmonta tudo. O teu futurismo. Já desmonta toda a tua teologia, desmonta todos os seus conhecimentos teológicos. Só esse capítulo e esse versículo. Mateus 16, 28. Só este já desmonta toda a religião. Não precisa mais falar nada. Mas eu vou falar, que você quer que fale de Apocalipse. O livro que eu mais gosto de falar é Apocalipse. Vamos falar. Vou falar. Não sou dono da verdade, não sou pregador, não sou mestre, não sou professor, não sou nada. Não sou ministro, não tenho dom de nada, não fui predestinado para nada. Nada. Eu acredito, eu leio porque eu amo a palavra do Pai, e eu leio e acredito naquilo que eu estou lendo. E eu procuro analisar versículo a versículo, frase por frase. Eu procuro analisar tintim por tintim, tá? Eu não faço a leitura em um ano, eu não faço a leitura doutrinária, não. Minha leitura é passo a passo. Então vamos lá. Olha aqui o que quebra a perna de um
futurista. Olha o que quebra a perna de uma pessoa que fala que Jesus ainda vai voltar. Esse versículo aqui, eu não preciso nem falar mais nada. Pega essa de graça para você, tá? Se você está assistindo esse vídeo. Mateus 16, 28. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O que precisa falar mais desse versículo? Ah, o seu texto não é Nova Almeida atualizada? Então tá bom, então eu vou colocar em cima aqui, vamos ver vários textos. Deixa eu puxar aqui, ó, aqui pronto, para aparecer vários textos. Aí, ó, vamos aqui, ó, comigo não tem problema, vamos puxar aqui, ó, a NA, pronto. Na Almeida século XXI, vamos que a sua é Almeida século XXI. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem. Na Almeida Corrigida Fiel. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem. Na Almeida Revista Atualizada, ARA, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem. Vamos ver na ARC, né? Vocês que é tradicionalista, vocês usam muito esse texto. Almeida Revista Corrigida. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Quer que eu continue ainda? Vamos dizer que você é um puxado a católico, Bíblia de Jerusalém. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo do seu reino. King James Fiel, às vezes você é um King Jamesista, né? Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem. Quer continuar ainda? Então vamos ver aqui uma Bíblia, qual outra Bíblia? A judaica, Novo Testamento judaico. Amém. E eu vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nova NTLH, não, essa daí não, que isso aí é muito parafraseada, vocês não costumam usar essa. A NVI, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte até antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Essa é a mais clara de todas. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Então vamos fazer assim. Vamos nos transladar. Deixa eu arrumar. Eu ia arrumando aqui, encaixando aqui direitinho. Aí pronto, aqui, encaixando aqui. Aí pronto, tá bem encaixadinho bem. Então vamos nos transladar para lá. Nós estamos no ano 2023. Eu e você, tá? Você que fala negócio de preterismo, essas coisas. Vamos lá, pregador, vem cá. Eu me chamo Cláudio Mendes, você do outro lado, não sei qual que é o seu nome, mas no espírito nós somos irmãos. Vamos fechar o olho, vamos nos transladar, vamos nos transportar para lá. Pronto, nós estamos lá, sentadinho, ouvindo Jesus falar. Jesus, Yeshua, Yahshua, Filho do Homem, é o nome que você quiser. Que ali era o corpo que revestiu o Espírito de Deus. Aquele corpo não existe mais. Então vamos lá. Tá eu lá sentadinho, usando aquela batona, aquela capona, você também está lá. E nós estamos ouvindo Yeshua falar ali para os judeus. Porque se você não sabe, Mateus 10, versículos 5 e 6 e Mateus 15, 24, Jesus de Nazaré e Yeshua veio somente para os perdidos da casa de Israel. Jesus não veio para o povo gentil, se é que você sabe dividir gentios e judeus. Se houvesse ainda o muro de inimizade, eu faria parte do povo gentil e Jesus dos judeus. Então eu não poderia estar lá. Mas vamos dizer que eu sou judeuzinho igual a você. Então nós estamos ouvindo ele falar. Ele estava falando, e balalá, e chegou nesse versículo e ele disse: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não morrerão, que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir. Então fica claro a pergunta: se Jesus não voltou
Dali a 37 anos, que foi o ano 70, para se cumprir Mateus 24, 34, ele diz que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então, existem alguns, talvez somos nós, e nós não sabemos, eu e você. Talvez nós estivéssemos lá e a gente não sabe. Talvez eu não tenha 57 anos, talvez eu tenha quase 2.000 anos. Porque no 2070, nós estamos no 23, então vai faltar 47 anos. Talvez eu e você, nós iremos fazer 2.000 anos. Ou talvez, porque Jesus disse que alguns que estavam ouvindo ele ali, não morreriam, não passariam pela morte. Estão por aí, em algum lugar, ou nos Estados Unidos, ou na África, ou lá em Israel, estão com quase 2.000 anos. Só esse versículo já dá para parar por aqui. Não precisa estender o outro. Eu acho assim, se você quis afrontar esse nosso irmão do WhatsApp, só que você caiu do cavalo. Se você não consegue contextualizar se você não consegue interpretar um versículo desse, imagine agora que eu vou falar de Apocalipse. Agora não, daqui a uns 2 versículos. E quando eu entrar em Apocalipse, então? Se você não consegue interpretar um versículo desse. Só se agora, às vezes eu falando, às vezes você, já que ele leu em vários textos, agora eu comecei a entender. Então, peraí, Jesus falou que viria, e eles ali, alguns deles não morreriam até que ia ver ele. Hã? O que você acha? O que você acha que pode acontecer? Talvez abriu sua mente agora. Talvez você saiu da religiosidade, você falou, peraí. Então tem lógica isso aqui. Jesus falou que alguns daqueles não... Então ali tinham pessoas, sei lá, de 18, 20, 25 anos, com mais 37 anos, e estaria, chutando por 70 anos. E Jesus falou que alguns ali não morreriam até ver a volta dele. Você pegou essa? É difícil entender isso? Não, claro que não. Mateus, aí ele mandou outros versículos, né, para esse nosso irmão, falando que se o irmão escrevesse essas coisitas, mandasse isso, talvez ele iria acreditar. Parecendo até que alguém quer que ele se converta a alguma coisa. Mateus 24, aí ele falou alguns versículos aqui. Olha, versículos. E eles falam assim. Não, esse pessoal do YouTube, eles pegam versículos soltos. Mas ele está mandando aqui versículo solto também, tá? Só que, ele pediu Mateus, que é um capítulo escatológico. Ele marcou o versículo 5, 11 e 24. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu não sei o seu nome. No Espírito, nós somos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. O capítulo 24 de Mateus, do começo dele ao fim, não sei quantos versículos tem, ele é um capítulo escatológico. É o capítulo que Jesus narra as coisas que precederiam, que aconteceriam antes da volta dele. E aí você indo lá no versículo 34, o que ele disse? Que não passaria daquela geração. Uma geração são 70 anos. De onde Jesus tirou aquilo? De Daniel 9:2. Daniel falou que ele entendeu pelos escritos de Jeremias que a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. 70 anos o período. O limite, sabe? Não sei se você já fez limite. Aquele limitezinho menos, mais, aquele negocinho de limite. Então, o limite ali seriam 70 anos. Tá? Então vamos lá, ele perguntou 24, versículo 5. Então no 5 está assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mas vamos ver então aqui a partir do 3 pelo menos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aí ele começa: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Aí vai, o 6. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, e vai lendo. Versículo 14, será pregado esse evangelho por todo mundo. Aí depois, e vai lendo. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, aí isso aqui está lá em Daniel 9, 11 e 12, lá no finalzinho, que foi algo colocado dentro do templo,
que Daniel falou. E Jesus diz, quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, uns falam que foi o busto do Antítio, o busto do general Tito, outros falam que foi um porco colocado lá, outros falam que foi uma vaca que pariu uma ovelha, um monte de coisa, mas foi algo colocado dentro do templo. Outros falam que foi aonde, na invasão, o general Tito colocou um banco lá e sentou num trono como um rei, muitas coisas. Isso daqui, ainda existe, está de pé esse templo que poderia acontecer isso, ou o templo que caiu, foi derrubado no ano 70? Então não existe mais lugar para fazer isso. Mas você quer saber do versículo 5? O versículo 5 está dentro de um contexto das coisas que ele estava falando que viria antes do juízo. Antes da volta dele. Porque lá no versículo 20... deixa eu ler o 11, que aí você falou. O 11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Aí você... Isso já não serve para mim, porque eu não sou profeta. Eu nunca falei que eu sou profeta. Eu não sou mestre, eu não sou pastor, não estou ensinando ninguém. Então isso não adianta, porque mais falsos profetas do que estar atrás de um púlpito, local de sacrifício, falando que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi, falando que o que purifica uma pessoa é água de uma piscina, sendo que o que purificou foi o sangue na cruz, para aquela época, depois veio o Espírito da Graça falando para os gentios. Então, para que maus falsos profetas do que esses que falam balabachuras, cantaraba, balabalá, balabalá, falando que isso é língua de anjos, língua estranha, sendo que língua estranha era língua estrangeira, era grossa, era o dom dado por Deus para que eles pregassem o evangelho, as boas novas que estava próximo aos estrangeiros, por isso que havia necessidade dos dons de línguas. Então, para que falsos profetas mais do que tem nessas chamadas igrejas? Falando que Deus está falando com ela. Então, isso daqui está fora de contexto. Então, isso aqui estava dentro de um contexto de coisas que aconteceriam antes da volta dele. Aí no versículo 24 também ele disse assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, próprios eleitos. Se isso daqui tivesse nos dias de hoje, é dentro das sinagogas. O apóstolo do chapelão faz muito isso, o do dedinho, o morcegão faz muito isso. E é tudo permitido por Deus, é o espírito do engano. Mas eu tenho vídeos que falam, tudo isso está dentro de um contexto que era a vinda dele. Aí ele fala lá no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente, brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí continua, onde estiver o cadáver, você vai lendo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, você vai lendo. Aí ele fala no versículo 34, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que, aqui, ó, tudo isso, tudo que você viu, o versículo 5, o versículo 11, o versículo 24, tudo isso iria acontecer. Ele estava falando que ia acontecer tudo naquela geração. Então basta você entender esse versículo 34 que você vai entender os demais. Você vai falar, peraí, Jesus falou que não passaria daquela geração. E quando ele fala tudo, está o que você quer saber. Aí, ó, eu vou dar um bônus para você aqui. Aí você vem aqui, ó, no 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho. Você podia ter perguntado isso aqui se você fosse uma pessoa mais antenada. Porque se você não perguntou isso aqui, então você sabe quando ele veio. Ou você esqueceu de perguntar. Mas eu estou te dando esse bônus para você. Gratuitamente. Mas a respeito daquele dia, ninguém olha. Mas se você for lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 15, assim está. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte da humanidade. Vai ser solto ainda ou foram soltos? Uma coisa emenda a outra. Quando foi escrito isso? No ano 33, mais a respeito. E depois, 37 anos, aí alcançou o quê? Então foram soltos os que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. O que você acha? O que você acha? Tem ligação? Então vamos voltar lá. Aí você quer saber de Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. No versículo 15 está assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e toda livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes... Isso é uma palavra maravilhosa, meu irmão. Isso é
batei no peito aqui, ó. Fum, e mandei numa meia bicicleta, assim, ó. Isso eu falo sempre. Porque isso está na mente de uma pessoa que conhece a escatologia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, isso você deveria ter lido a partir do início do sexto selo, mas você quer começar, então vamos no 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e toda livre, se esconderam. Não é, aqui cadê o Aotil para ser no futuro? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Isso foi falado aqui, se cumpriu 37 anos depois de quando Jesus estava indo no Calvário, sentido onde ele ia ser pendurado. Vamos ler? Então vamos lá para Lucas 23. Você tá... Continue assim. É isso que eu quero que venha isso, assim, pra gente poder estudar, pra gente passar pros irmãos abrir o olho, falar, olha, peraí, então tá certo aqui, ó. A crucificação de Jesus, Lucas 23, versículo 26. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu. Deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu tô fazendo não é para te humilhar, não, tá? Se você tá assistindo. Não é longe de mim. Isso para mim tá sendo. Eu tô muito feliz por eu estar tendo esse conhecimento para te passar. Por isso que eu estou nessa alegria. Tô mostrando, tô batendo, chuta aqui. Isso não é para humilhar ninguém, não. Isso é porque eu tô feliz que você não sabe a ideia. Você não faz ideia da felicidade que eu estou dentro de mim por saber, por ter já isso, essa resposta para você, para pessoa igual você que tem que está atrasado ainda 2000 anos. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram na cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. 28, presta atenção daqui para frente agora. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias, então quando Jesus falou para as mulheres, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque elas estavam dentro daquela geração onde ia acontecer a grande tribulação. Elas iriam passar pela grande tribulação, no 29, porque virão dias em que se dirá bem-aventuradas as estéreis e as que não geraram, nem amamentaram, porque lá dentro as mulheres que davam à luz, elas tiveram que comer seus recém-nascidos, por falta de comida, por falta de tudo, e os homens saíam feito louco procurando tudo. Se achassem um recém-nascido, eles assavam para comer. Então por isso que Jesus falou, virão dias... Bem-aventuradas as estéreis e as que não geraram, amamentaram. Olha aqui a resposta que você quer. Nesses dias dirão aos montes, caiam cima de nós e as colinas cubram-nos. Nesses dias dirão, tá vendo que era para o futuro? Aos montes, caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos. Porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Voltando lá, Apocalipse 6,15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos e todo escravo e toda livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam na face daquele que está sentado e da ira do Cordeiro, porque a ira no ano 70 estava presente. A ira eles estavam vendo ali, ó, o juízo tinha chegado sobre eles, sobre os judeus. Então Jesus há 37 anos havia profetizado, mulheres não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Homens gritarão e se esconderão nas cavernas e clamarão para os rochedos, porque o sofrimento dentro de Jerusalém foi intenso, foi algo sobrenatural. E quando depois de 37 anos aconteceu isso lá em Jerusalém, e aqui estava relatando João em espírito. Era a consumação, estava sendo feito, estava sendo realizado o que Jesus tinha profetizado. E versículo 17, aí fala aqui assim, ó, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondam a face do Cordeiro. E o 17, aqui, ó, aqui. Que dúvida tem de entender isso? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Porque se fosse para o futuro... porque irá chegar, um dia chegará. Não, eles estavam clamando, suplicando isso, caiam sobre nós
e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Que dificuldade há em entender isso? Hã? Aí você pergunta de Apocalipse 13, 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, língua. Aqui eu não vou esticar, porque isso aqui fala dos 10 reinos, fala dos governantes. Eu também tenho estudo disso, mas aqui no 7 fala assim, ó, foi-lhe permitido também. Deixa eu ler antes, é melhor. Ó, aqui, ó. Isso aqui fala da primeira e segunda besta, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, isso se tratava de 10 governos, 10 reinos, e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças o nome das blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder. O dragão aqui se referia, sabe quem? O dragão se referia a Vespasiano, pai do general Tito. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada pela morte, mas essa ferida foi mortal, foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui pronto, ainda bem que eu li antes. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Deixa eu pegar a bendita aqui, vamos fazer aqui uma continha rápida, você está com pressa? Então vou abrir a calculadora aqui no celular, eu estou com óculos à distância, vamos ver se eu consigo ver aqui. 42 meses, vamos fazer a conta aqui. 42, 12 divide 3,5. Deixa eu colocar aqui para ver se você consegue ver a continha, o resultado. 3,5 significou, sabe o quê? Metade de um tempo, metade de uma semana, 1.260 dias, 42 meses. O dia do Senhor durou do ano 66, do início, até a metade do mês do ano 70. Foram 3 anos e meio, representando o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor e eu estava no Espírito. O dia do Senhor, o dia do juízo, demorou 3 anos e meio. Por isso que quando esses 42 meses está lá em Daniel, capítulo 12, metade de um tempo, de uma semana, foi toda essa data aqui. Ó. Então foi dado, Deus deu autoridade para eles, para a besta fazer tudo aquilo, para a besta, a segunda besta, que foi o general Tito, cercar Jerusalém durante 390 dias. 13 meses, o cerco. As primeiras guerras começaram, os primeiros conflitos começaram no ano 66. O grande cerco se deu no mês de julho do ano 69 e durou até o ano 70. Foram 13 meses, 390 dias. Está lá em Ezequiel 4 e Ezequiel 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo. Aonde estava o tabernáculo? Não era o templo de Jerusalém? Sem saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Quem era considerado como santos? Não era os discípulos, não eram os judeus, não era o povo eleito de Deus. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, língua e povo. A besta teve essa autoridade durante 42 meses, durante o dia do Senhor. Foi isso que aconteceu. 8. E será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que mais aqui? Apocalipse 19, 20 e 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo
que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado a cavalo, e todas as aves fartaram suas carnes. Então vamos ler antes, que esse daqui eu acho que fala da carne dos... Vamos ver isso aqui. Viu o céu aberto, a partir do versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como uma chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Quem é que estava fazendo isso? Cristo. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto de pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vejam, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Por isso que eu quis ler antes. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. 19. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo branco do seu exército, mas a besta foi presa. Então isso daqui, por que foi chamado para a grande ceia de Deus? Porque isso daqui Jesus falou exatamente em Mateus capítulo 24, versículo 20, deixa eu ver aqui, qual que é, versículo 20, aqui. Onde estiver, perguntaram para Jesus, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí está aqui, ó, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Se eu colocar no texto da Almeida Corrigida Fiel, aqui fala como está lá no Códice Sinaítico. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Quer ver que interessante isso aqui? Então, Jesus estava falando que o filho, que ele voltaria de uma forma espiritual, e aonde seria isso? Aonde estivesse os cadáveres, se ajuntarão as águias. Essas águias, aqui tem duas referências, dos exército romano, que nos escudos tinham águias com asas abertas, no quartel-general lá onde eles ficavam, tinha duas águias com as asas abertas, e a grande ceia lá em Ezequiel e também em Apocalipse, na ceia do Senhor, que justamente nós estamos lendo agora, que é Apocalipse 19, do versículo 17 em diante, que Deus convidou todas as aves do céu. E uma coisa interessante também está lá em Lucas, quer ver, 17, que fala sobre isso aqui. Perguntaram para ele como é que seria a volta dele, quer ver? Quando seria? Ó, deixa eu ver isso aqui. Ó, aqui, você lê Lucas 17 inteirinho, você vai lendo, aí chega aqui no versículo... porque ele falando como seria a volta dele, né? Aí ele fala aqui no versículo 24, ó, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele falando como ele viria, né? Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração, e como aconteceu nos dias de Noé, e vai falando tudo como ele seria, como ele iria vir. Aí, vai indo aqui, ele chega no versículo 36, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 37. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Onde é que iria ser a vinda dele? Aonde é que aconteceria a volta dele? Olha que versículo muito especial. E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Você consegue entender que o local dele, a volta dele se daria onde estariam as águias? Essas águias, como nós lemos lá em Mateus 24 e o versículo agora esqueci, estava falando sobre o exército romano, que o símbolo era a águia de asa aberta, e também aonde estavam os cadáveres amontoados, segundo Flávio José, eram cadáveres amontoados naquelas maiores alturas, porque não tinha onde enterrar, não tinha como enterrar, porque não tinha como sair de Jerusalém. Então ali dentro era aquele mó fedor, aquela coisa horrível, os cadáveres. Então por cima era cheio de urubu, de águia.
aves de rapina de toda qualidade. Você entende? Aí quando você vem para isso daqui, ó, que você perguntou 19 ao 21, interessante é a partir do 27. Aqui, ó. Vi no texto da Almeida Corrigida Fiel. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne de reis e a carne de tribunos, e a carne de fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Tá vendo? E vi a besta, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Eu odeio esse texto. Eu sou acostumado a ler essa aqui, ó. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E aí continua. Mas você veja que aqui está num contexto de que? Do Armagedon, da guerra, do que estava acontecendo aonde estavam aqueles corpos, onde estavam as águias, e aonde Jesus falou, aonde perguntaram, onde é, Senhor, que será o local da sua volta? Você consegue entender? Depois você lê Lucas 17, você vai lendo, e acompanha, pega a Bíblia e vai acompanhando esse entendimento para você ver o que uma coisa ligava com a outra. Era isso que estava falando. Apocalipse 20, versículo 8 e 9, ele perguntou: e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo de enxofre. Isso aqui são as leis que enganava, escravizava e matava as pessoas. Onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Olha aqui, ó. Aqui está, ó, a resposta para você no versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Quem eram os santos para Deus? O povo eleito. Quem era o povo eleito? Os judeus. Onde era a cidade amada? Jerusalém. E a Jerusalém ela foi cercada, sitiada de 69 ao ano 70. Mas os conflitos naquela região começou em 66. Você consegue entender agora a resposta para o que você queria? Deu pelo menos um pouco de entendimento? Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Por isso que aconteceu tudo naquela geração. Aconteceu tudo no ano 70. Agora, se for continuar falando do tabernáculo que já foi estabelecido, Apocalipse 21:3, a respeito do dia do Senhor, Apocalipse 1:10, aí você tem que acompanhar os vídeos. Se você não quiser acompanhar aqui, se em outro lugar você achar, acompanha. Se você não quiser acompanhar ninguém, acompanha na sua Bíblia. Abra, entenda Apocalipse 1:10. Quando você entender Apocalipse 1:10, você entenderá toda a Bíblia. É o que eu falo sempre. Quando Deus me mostrou o entendimento desse versículo aqui, ó, deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, que eu quero ler esse versículo aqui, ó. Se você estiver assistindo aí nesse vídeo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O que é arrebatado? Ele foi tomado, ele foi tirado, ele foi levado, ele foi transladado em Espírito. E era o que? O dia do Senhor. Quando você procurar o que foi o dia do Senhor, aí você vai lá em Amós, capítulo, cadê Amós? Vamos procurar ele aqui. Aqui Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Aí se você for lá em Sofonias, capítulo... Cadê? Vamos achar Sofonias aqui, meu Deus. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 em diante.
O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aí você vai lendo tudo isso aqui, até o 18, você vai ficar espantado. Malaquias, vamos dizer que você gosta de pedir 10% que as pessoas ganham, esqueçam isso, e vem para Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você consegue entender? Então, quando você entender Apocalipse 1:10, você vai entender todos os 66 livros da Bíblia. Quando você entender Apocalipse 1:10, você vai entender perfeitamente o livro, os 22 capítulos de Apocalipse. Você vai entender que tudo já aconteceu. E há quase 2000 anos atrás. Então o título desse vídeo, que ficou longuíssimo, mostrando a um dito pregador que tudo já foi feito. Jesus voltou e o juízo já aconteceu. Tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, espero ter contribuído de alguma forma, e se ficou alguma dúvida, pode colocar aí versículo. Talvez se tivesse feito perguntas de 1 ou 2 versículos, era mais simples, mais pontual, mas como fez vários versículos, eu já passei logo tudo isso aí. Mas o primeiro, só lembrando, só recapitulando, só em Mateus 16, 28 já é a explicação de tudo. Muitos do que aqui estão não passarão pela morte até que vejam a vinda do Filho do Homem. Só isso aí foi o suficiente, tá bom? Então se foi útil, ó, joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. E se você quiser entender mais profundamente o Apocalipse, mais profundamente o Dia do Senhor, tem aí na descrição, tem lá na descrição um link que vai para onde eu tenho mais de, quase eu acho que uns 1.700 vídeos já que tem por aí gravado. Talvez você vá achar a sua resposta nesses vídeos, tá bom? E para entrar na nossa lista de transmissão é 119-4660-6434. Vai lá que a gente vai colocar você na lista de transmissão, tá bom? Um excelente domingo para você e uma excelente semana, e que as provisões do Pai estejam sobre a vida e a família de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.